Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. Esse vídeo aqui tem o objetivo de passar para vocês um esqueminha que eu andei bolando sobre um menu de seleção de fases, certo? Esse daqui tá usando aqui algumas figuras da nova versão do jogo Aventureiro Matemático, certo? Então é o seguinte, em que consiste essa seleção de fase aqui? Toda vez que o jogador passar de fases, ele vai criar um novo nível de forma automática, certo? Aqui eu criei esses botõezinhos para fazer esse processo. O botão de mais aqui para ir gerando a nova fase. Lógico que vocês podem fazer isso de forma em que conclui uma fase, cria-se outra, conclui a fase, vai criando e assim por diante. E aqui esses botões é para você retroceder a uma fase anterior ou avançar e jogar novamente, certo? Então vamos ver aqui como ficou a programação. Pois bem, aqui são os elementos, né, do cenário que vocês já devem ter visto. Aqui eu criei um container que é esse sprite contendo a bandeirinha aqui, tá? Que é o flagzinho aqui. Tá até escrito de maneira incorreta, mas é isto. E o que acontece? Toda vez que iniciar o layout, vai criar o caminho, que é o caminho inicial. Vai ser criado no layer 1, né, que é a camada 1. Na posição X e Y definidas, que é X69 e o Y237, beleza? Isso vocês podem fazer da forma que vocês acharem melhor, tal. E aqui é o seguinte, toda vez que você criar uma nova fase, no meu caso eu peço para ele animar a bandeirinha, ou seja, inicialmente ela fica parada, mas ela tem o esqueminha da animação, certo? Então aqui, toda vez que a gente clica criando uma nova fase, ele vai criar a fase com a bandeirinha não animada, certo? E aqui ele vai fazer, quando criou a fase, anima a bandeirinha da fase anterior. E aqui é o esquema da criação da fase. Ele vai criar um novo sprite, que é aquele containerzinho que eu mostrei para vocês, com o sprite fase e caminho, e junto com a bandeirinha. A posição vai ser a posição X. Quem é a posição X? Essa variável aqui, ó, que eu botei que ela para valer 199, que nada mais é do que a posição inicial 69 mais 130, que eu vi que era o suficiente para criar a inicial, mais assim, a seguinte, que é o 130, a posição, vai criar 100, cobrir, tá vendo? Se você botar menos, vai fazer isso, se botar demais, vai fazer isso. Então, para ficar harmônico, 130 foi um ponto interessante para o meu caso, tá? Então, após criar esse esqueminha, será adicionado 130 pontos à variável x, que é a posição x, e assim vai acontecendo o tempo inteiro. Aqui, antes de jogar o player para frente, ele aguarda 1 segundo. Se vocês não quiserem que faça isso, pronto, desabilitando, como é que vai ficar? Ele vai criar e jogar o play ao mesmo tempo, tá vendo? Aí vocês não vão ter aquela visão da bandeirinha. Se não for necessário, realmente não precisa ter esse tempo aqui. Eu prefiro com o tempo, eu achei interessante. Então, como é que fica? Ele dá um tempinho, ó, faz isso. Beleza? Aqui, as setinhas para avançar e retroceder as fases. Toda vez que vocês clicam em voltar, né, na seta da esquerda,
ele vai jogar a posição atual do jogador, né, do player, menos 130. Esse 237 é aquela linha, vai ficar sempre na posição Y, 237, para ficar alinhado, que é o meu caso. E eu tenho que colocar uma forma de barrar que o sistema volte a uma fase que não existe. Por exemplo, se eu não colocar uma proteção, ele vai voltar para uma fase que não existe, vai sair até do cenário. Então o que acontece? Eu sempre vou comparar aqui se a posição do jogador, compare o player, a posição X dele tem que ser maior que 70 para poder voltar, certo? Essa é a calculada distância dele, entendeu, gente? Se aqui ele está na posição 69, né, a primeira posição do player, ele tem que ter uma posição maior que aquela para poder voltar. Isso aí, cada caso é um caso, mas eu ajustei esse denominador aí, ajustando dessa forma. Mesmo algo parecido acontece quando você vai para a seta para a direita, ou seja, a seta de avançar. Ele vai avançar sempre mais 130, que é em relação à posição atual do jogador. E ao mesmo tempo vai bloquear aqui se a posição X do jogador for menor que a posição da variável X menos 140, ele vai avançar. Se não for verdade essa comparação aí, ele simplesmente não vai avançar, tá vendo? Beleza? Aí um outro detalhe do cenário é o seguinte: como fazer para o cenário acompanhar o player? Eu vou mostrar para vocês que a câmera não está no player. Aqui eu andei pesquisando e vi, tem um canal no YouTube que mostra como é que faz esse esqueminha. Eu vou tentar pegar esse link e passar para vocês. Então aqui se cria esse layer quadro, nessa camada quadro, onde foi criado esse spritezinho aqui, esse tile background, e não tem behavior nele, mas aqui ó, nesse spritezinho que eu coloquei o nome de câmera, o behavior scroll tool está nele, tá? Esse scroll tool, ele significa que a câmera vai segui-lo, tá? Onde ele for, a câmera vai junto. Então o que acontece? Onde é que acontece a mágica? Aqui, ó, tá? Esses códigos aqui que eu vou explicar ele agora. Antes de chegar a este código, observa o seguinte: na parte principal do meu ainda está como new project, tem o tamanho da janela que aparecerá que é a janela do jogo, certo? Vamos só para vocês observarem melhor aqui, essa linha pontilhada, né? Então esse é o tamanho da tela, 854 por 480. Por que isso é importante? Porque aqui com relação à câmera, né, que a gente vai pegar, a gente vai definir que a posição dela em X e em Y vai obedecer esse comando aqui. Vocês podem testar como está aqui, só preste atenção no seguinte: 427, o que é esse 427? É o 854 dividido por 2, ou seja, a metade. Aqui repete, tá? E o Y acontece a mesma coisa, só que é a metade da altura. A altura aqui é 480, ok? Então, fazendo isso, vocês vão ter esse esqueminha aqui da seleção de fases, tá? Eu acho que vocês podem lapidar isso melhor, vai vendo alguns efeitos e tal, mas a ideia principal é essa. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dá um like aí e compartilha com a galera, tá? Um abraço, até a próxima.